Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de Geografia. Hoje o tema será as regiões polares e suas potencialidades, né? O potencial aí das regiões polares. Dentro desse tema nós iremos ver aí outros temas, subtemas falando justamente sobre essa região dos polos. Beleza pessoal? Prosseguindo nosso próximo slide, a gente tem um mapa mundi, ou seja, um mapa mundial que ele está representando justamente uma tentativa de uma representação gráfica aí do nosso planeta, do planeta Terra, né? Nós vemos aí continentes, nós vemos aí oceanos, nós vemos aí uma série de países que estão representados aí nessa imagem. E aí nós temos os polos, né? Os hemisférios, né? O hemisfério norte acima da linha do Equador, a gente vê desse jeito, e o hemisfério sul abaixo da linha do Equador. E aí nós temos os polos, né? Essas áreas aí de extremidades entre o planeta, nessas partes, né? O polo sul e o polo norte. Dentro do polo sul e do polo norte, né? Nessas duas áreas aí, polo sul e polo norte, nós temos duas áreas bastante importantes, que é justamente o polo ártico e o polo antártico. Nós temos a Antártica e a Antártida, né? O Ártico e a Antártida. Nós temos essas duas aí. E a gente vai observar daqui um pouquinho onde fica cada uma delas. Se você fazer uma reflexão aí na sua casa, você conseguiria identificar essas duas localidades que eu estou falando? Aonde fica o polo ártico? Aonde fica o polo antártico? Você conseguiria identificar aí? Se você não conseguir identificar aí, não se preocupe. A gente vai começar a identificar e diferenciar a partir de agora. Beleza, pessoal? Prosseguindo, nosso próximo slide, nós temos aí a Antártica. Observe direitinho, essa imagem aí, ela representa um desses polos, a Antártica. Grave direitinho, ok? Olha só a imagem. Prosseguindo, nós teremos outra imagem, o Ártico, o polo ártico. Uma outra imagem também que a gente pode observar, e é uma outra, não, naquela mesmo. Na outra imagem que a gente pode observar aí nessa região. E aí você observa, tanto naquela imagem, não ainda naquela imagem lá, tanto naquela imagem quanto essa, você observa que as duas são parecidas, né? Semelhantes. Ela tem uma certa semelhança, mas elas não são iguais, né? Beleza? Bom, prosseguindo, e aí a gente vai começar, a partir dessas informações que nós temos aí, a gente vai começar a diferenciar cada uma delas, né? As regiões polares, né? As regiões dos polos aí, das extremidades do nosso planeta Terra. Vou fazer uma planeta Terra aqui, mas me perdoe que não sou muito bom de desenho assim meio que na carreira. Mas olha só, nós temos aí uma figura representando a Terra, e aí a gente vai identificar o polo ártico e o polo antártico. Onde ficaria o polo ártico? O polo ártico é justamente aqui em cima, polo ártico. E o polo antártico é justamente abaixo, né? Para não ficar falando acima e abaixo, né? No hemisfério, na meia esfera ao norte, nós temos o polo ártico. Na meia esfera ao sul, nós temos o polo antártico. A partir daí, a gente vai identificando tudo direito. Olha só. Regiões polares. Características, polo ártico, polo antártico. Beleza? Localização. No hemisfério norte, também é chamado de norte, setentrional, boreal, nós temos o quê? O polo ártico. No hemisfério sul, meridional ou austral, nós temos o quê? A Antártida, ou seja, a polo antártico, né? Beleza? Domínios morfoclimáticos, ou seja, o clima que vai predominar ali? A tundra, tanto em um quanto no outro, tanto no Ártico quanto no Antártico, nós temos o quê? O domínio morfoclimático da tundra. As temperaturas, a gente observa que tem as temperaturas ali que variam, né? Nós temos locais ali, um deles é mais frio, um deles é mais quente, em determinados períodos do ano. Por exemplo, no verão, nós temos uma diferença de temperatura. Olha só, no Ártico, o verão é inferior a 15 graus Celsius e o inverno até menos 70 graus Celsius. Já na Antártida, o verão é inferior a 0 graus Celsius. Perceba que ele é bem gelado, ele é mais gelado inclusive que o polo ártico, né? E o inverno é até menos 90 graus Celsius. Observe direitinho.
A fauna, ou seja, o conjunto de seres vivos ali, né, da fauna, né, os bichos que existem ali na região, né? No Ártico nós temos, olha só, isso é bastante importante, porque a partir de então, se cair, digamos assim, numa prova, alguma coisa assim, alguma informação desse tipo, você vai saber identificar quais elementos, quais seres vivos são de determinado local, tanto do Ártico quanto da Antártica, né? Então, na Antártica, no Ártico, nós temos o urso polar, a baleia branca, a foca, o narval, foi aquele bichinho que a gente já ouviu falar, né? Que tem o marfim, que serve de matéria-prima para uma série de outros produtos, né? Nós temos a gaivota marfim também. Então, tudo isso aqui no Ártico, a fauna, os bichinhos ali presentes, né? Na Antártida, nós temos o pinguim, a baleia azul, a foca, o leão marinho, o krill e crustáceo, né? Nós temos aí uma série de outros bichinhos aí da fauna. Na nossa flora, nós temos o quê? Musgos, líquens e arbustos no Ártico. Já na Antártida, nós temos musgos e líquens. Beleza, pessoal? Então, essas são as características que você começa a poder identificar e diferenciar um do outro. Beleza? Prosseguindo. E aí a gente tem algumas imagens representando tanto o Ártico quanto a Antártida, né? Esses aqui são elementos, se a gente observar direitinho aquelas informações, são seres, né? São bichinhos, são cidadãos aí justamente daquela região do Ártico. Se a gente observar direitinho, na Antártida nós temos aqui como principal elemento, né, que a gente vai observar, como principal representante da fauna dessa localidade, justamente o pinguim. Não tinha uma imagem do pinguim, mas fica na nossa mente aí. Pessoal, presta atenção. A gente observa que tem algumas transformações aí nesse ambiente. Esse ambiente, tanto o Ártico quanto na Antártida, ele está sendo alterado, ele está sendo transformado, né? O título é o seguinte: as regiões polares e suas fragilidades. São regiões bastante frágeis. Por quê? Porque tudo que é feito, tudo que é promovido, tudo que é provocado no ambiente, tudo que é promovido e provocado agora por nós, eles vão afetar justamente essas regiões, as regiões polares, né? Tanto do Ártico quanto da Antártica. Ok? Ou seja, aquecimento global gera diversos impactos, como por exemplo, a elevação da temperatura média do planeta. Então, olha só, o aquecimento global, coisa que a gente já estudou em aulas passadas, né, em outras aulas, o aquecimento global promovido pela emissão de gases poluentes, ele vai afetar o clima no ambiente, a temperatura no ambiente, a temperatura da Terra. Ou seja, então a temperatura normal do planeta ela tende a aumentar, ela vai se aumentar. Isso aí vai afetar justamente essas regiões. Isso vai causar o quê? O derretimento nas calotas polares, tanto no Ártico quanto na Antártica. Você observa isso o seguinte, olha só, a dificuldade que nós temos aí da fauna desse urso polar, né? Desse bichinho aí dessa localidade, em poder se locomover. Nós temos aqui também as características dele. Você observa isso o seguinte, que ele já está, não tem aquela sua característica normal. Como é que seria uma característica normal do urso polar? Aquela figura bastante avantajada, bastante gordinha, aquela coisa toda. Você vê que aqui ele já está bastante desnutrido, né? Isso aqui é um impacto causado pela agressão ao meio ambiente, que vai justamente afetar aí essa população dessa fauna. Né? Ou seja, você vai ter uma diminuição na quantidade de alimentos que vão servir para a sua sobrevivência. Então, com a agressão ao meio ambiente, com esses problemas causados pela liberação dos gases poluentes na atmosfera, que vão afetar a vida desses seres, então isso vai alterar todinho o processo, todinha aquela região, todinha aquela localidade, né? Não só aquela, como também aqui na Antártida. Você observa direitinho, existe uma grande quantidade de derretimento da quantidade de neve existentes aqui. Isso aqui praticamente é coberto de neve. Lembra-se que a temperatura ali no verão, é menos 10 graus centígrados. E no inverno, ela é menos 90 graus centígrados. Ou seja, então seriam regiões bastante geladas e geralmente cobertas por gelo. Mas o aquecimento global ele vem alterando essas localidades, alterando essas duas regiões do planeta, né? Então, olha só, aquecimento global gera inúmeros impactos: elevação da temperatura média do planeta, derretimento das geleiras nas regiões polares, elevação do nível do mar e do vapor de água na atmosfera, modificação na cadeia alimentar que ocasiona fome e morte de espécies animais
e aí vem afetar justamente essas populações aqui, né? O urso polar, você observa direitinho, aquele está com dificuldade de locomoção e aquele está desnutrido. Né? Por conta de quê? Por conta da diminuição justamente de animais que vão servir, de espécies de animais que vão servir vão alimentar a cadeia alimentar ali nessa região. Transformação de espécies vegetais, surgimento de espécies endêmicas, ou seja, doenças, endemias, epidemias vão surgir justamente naquela região que antes não existiam, mas passam a existir ali a partir do derretimento das calotas polares, antes inexistentes em determinadas regiões. Aumento da temperatura das águas dos oceanos e da produção de dióxido de carbono, CO2, entre outros acontecimentos. Então você observa o seguinte, que existe uma certa alteração aí nessas regiões, tanto do Ártico quanto da Antártica. Beleza? Prosseguindo. E aí a gente vai observar o seguinte, no próximo slide, a gente vai observar o seguinte, o que se é feito em determinadas localidades do planeta vão afetar justamente essas regiões, né? Regiões polares e suas fragilidades, você vê o seguinte, você vê a emissão de gases poluentes, justamente promovido pela industrialização, né? Pelo processo de transformação de produtos, matéria-prima, de industrialização, aquela coisa toda. Esse processo industrial aqui, mesmo não sendo gerado nessas localidades, sendo gerado em determinadas outras localidades, mas elas vão afetar justamente a localidade dessas duas localidades aqui. Muitos ventos, muitos desses gases poluentes irão justamente para essas localidades. O próprio aquecimento global vai afetar essas localidades. São consequências, todos aqueles fatores que a gente citou, que a gente falou lá naquele slide anterior, são consequências de ações locais que afetam o planeta em sua totalidade. Então, o que se faz em determinadas localidades, o que se faz no Brasil, o que se faz na Europa, o que se produz nos Estados Unidos, na China, no Japão, o que se faz aqui, o que produzimos aqui, vai afetar essas localidades, os polos, né? E aí a gente tem emissão de gases poluentes da atmosfera por meio de veículos e automóveis, que é produzido aqui, afeta lá. Aumento das queimadas, e o Brasil, a gente observa o seguinte, que é campeão no aumento nesse quesito, vamos dizer assim, no aumento das queimadas, ele vai justamente afetar as regiões polares também. Aumento dos hábitos de consumo, sobretudo em sociedades capitalistas, o que a gente consome, né? O alimento, a roupa, o calçado que vai alimentar o processo industrial, ele vai afetar justamente essas regiões polares também. O descarte inadequado de materiais que ainda poderiam ser utilizados, né? Você tem um produto que você poderia reutilizar, poderia reciclar, você descarta ele antes do seu esgotamento final, vai causar problemas também a essas regiões. Lixo despejado em locais inapropriados que acarreta a contaminação do lençol freático, mares, rios e lagos, dentre outros fatores, também vai afetar essas localidades também dos polos. Beleza, pessoal? Deu para observar isso aí, que essas regiões, elas sofrem bastante com os impactos ambientais, que muitos desses impactos ambientais não são produzidos lá, mas são produzidos em outras regiões do país, em outras regiões do mundo, em outras regiões do planeta, que vão afetar justamente essas localidades dos polos. Beleza? E aí a gente observa outra informação bastante importante, principalmente na região da Antártida. A região da Antártida é uma região bastante disputada, ela desperta o interesse de várias nações do mundo, inclusive do Brasil. Ou seja, existe uma quantidade muito grande de recursos naturais que ainda não foram explorados nessa região, como por exemplo minérios, inclusive até petróleo, a quantidade muito grande de água, né, uma das quantidades maiores de água doce do mundo está presente ali, justamente congelada, justamente ali na Antártida. Né? Então, todos esses recursos naturais e outros recursos também que a gente vai observar, ele vai despertando o interesse de várias nações. Ok? Vamos lá. A gente vê a Antártida, né? Ela é um continente, uma coisa que a gente tem que identificar também. A Antártida, ela é um continente gelado. E o Ártico, ele é um oceano gelado. A gente tem que identificar também essas diferenças aí. Né? A gente vê aqui, olha aqui o representante, o pinguim. O representante da Antártida. Aquele ali eu não estou sabendo qual é o nome dele não, parece uma foquinha, né? Mas esse aqui a gente consegue identificar que é um pinguim. Então vamos lá. A Antártida é alvo de interesse de diversos países que reivindicam, que exigem, né? Que querem ter o quê? Um pedaço dela para si.
E aí nós vemos inclusive o governo, o Brasil também, que reivindica, que tenta ter um pedaço desse território para ele. Por quê? Por conta de quê? Qual a necessidade que tem os países de reivindicarem esse território para si? Disponibilidade de água doce potável ali naquela região. Então tem uma grande quantidade na Antártida de água doce, água potável, própria para o consumo dos seres vivos. Visto no momento que a gente tem uma grande quantidade de escassez de água em várias localidades do mundo, certo? O que gera uma série de problemas socioambientais. Minérios e localização estratégica, ou seja, tem uma quantidade de minérios ali na região, e essa posição estratégica é o seguinte, ela serve de rota, né? Muitos países, né, eles vão se direcionar para essa região aqui, fazer ali como se fosse ali um ponto de abastecimento e aquela coisa toda, e dali se dirigirem para outros continentes, para outras localidades. Então, olha só, cerca de 90% da água doce potável do planeta se encontra na Antártida. Reservas de minérios como urânio, minério bastante importante para a geração de energia nuclear, inclusive bombas nucleares também. Então aí você tem um caráter de geração de energia nuclear, que é vinda através do enriquecimento de urânio, também como defesa militar. Então você tem esse produto, né, esse minério aí bastante, digamos assim, de interesse de muitas populações, de muitas potências aí mundiais. E o carvão, que também é um minério bastante importante para a geração de energia, certo? Ponto de encontro entre os oceanos Índico, Pacífico e Atlântico. Então, por ser um ponto de encontro, muitas rotas comerciais poderiam servir ali como entreposto, ponto de abastecimento, aquela coisa toda, para seguirem as suas viagens em outras localidades. Ok? Localização estratégica, que pode vir a se tornar uma rota comercial de tráfego de navios, né? de tráfego de navios, né? Deu para a gente pegar essa ideia, foi aquilo que a gente comentou. Tratado, e aí se fizer um acordo, né? Quando se tem um interesse em uma determinada localidade, quando uma determinada localidade se desperta um interesse, aí se fazem acordos, né? Senta-se, discute aquela coisa que fazem acordo. Isso foi feito em várias e várias fases da história da humanidade, como por exemplo, o Tratado de Tordesilhas. Existia um interesse aqui nas terras recém-descobertas entre Portugal e Espanha, então fez um acordo com o Tratado de Tordesilhas. Depois, um outro acordo que a gente pode citar, que a gente já comentou já em outras aulas, foi o quê? A partilha da África, né? A Conferência de Berlim, onde se dividiu o continente africano entre as principais potências europeias, né? E aí também se faz um tratado, um acordo para tentar dividir-se ali as localidades ali na Antártida. Tratado da Antártida. Acordo que objetiva preservar o continente, que pode ser utilizado apenas para fins pacíficos, com ênfase no desenvolvimento, com destaque no desenvolvimento de pesquisas científicas acerca da região. Então, o acordo da Antártida é justamente essas características aí. Desenvolvimento de fins pacíficos, né? Pesquisa, aquela coisa toda. Beleza, pessoal? Eu acredito que a gente fica por aqui, prosseguindo. Isso mesmo, ficamos por aqui. Tem uma mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, desse cidadão aí, Albert Einstein, esse velhinho aí tirando onda, né? É um dos nomes mais importantes aí na física, né? Um físico alemão que vai desenvolver uma série de teorias, a teoria da relatividade e mais aquela coisa toda. E aí ele está aí tirando onda, né? Com todo mundo aí, que ele era realmente um gênio. E deixa a seguinte frase para a gente: aprenda com o ontem, viva o hoje, tem esperança para o amanhã. Albert Einstein. Forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Valeu!